Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui para continuar com a nossa conversa. Infelizmente, tivemos um pequeno problema, mas vamos lá recomeçar e conversar com o amigo aqui, Ismar Viana, sobre a atividade de controle da administração pública. É uma função extremamente importante. É, o, a atividade de controle, cada dia atribui aí alguns poderes para que os órgãos controladores possam cumprir as suas funções. Ismael, acho que a gente perdeu aqui essa sua introdução, porque tive um pequeno problema de conexão. A sua deu uma travada, mas voltou agora. Você está me ouvindo e me escutando bem, né? Você está me ouvindo, Ismael? Acho que continua, então. Está travado o meu? Pronto, agora tá bom. Agora Agora ficou normal. voltou, né? Ah, tá. Vamos ver que bacana. Então vamos. A gente recomeça aqui. Eu vou passar a palavra para você, né? Eu vou apresentar só para ficar registrado aqui, porque a gente vai deixar o vídeo gravado lá no IGTV e as pessoas vão assistir. Então, a nossa conversa de hoje é sobre a atividade de controle, né, com o professor Ismar Viana, né, que é professor, é auditor de controle externo, é autor de um livro sobre fundamentos do processo do controle externo, um livro, inclusive, que nós vamos fazer um sorteio, depois eu vou deixar as regras lá no perfil. E Ismar também faz parte do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, que é o IDASAN, e está aí muito ativo nessa pandemia, participando de vários eventos e produzindo conhecimento e agregando bastante qualidade ao debate que tem como tema a função e a atividade controladora. Então, Ismar, para que as pessoas entendam como é que funciona o nosso modelo constitucional de controle, né, para que a gente possa ir assentando aqui as bases, porque muito do que se desenvolve da atividade de controle, ela tem um fundamento, né, e um amparo diretamente constitucional. Então, apresenta para a gente, assim, em linhas gerais, o modelo constitucional brasileiro de controle. Vamos lá, só para retomar a discussão. Eu havia falado, então, havia iniciado esse debate, falando das instituições que integram esse sistema de controle da administração pública, certo? Quando a gente pega assim, os autores tradicionais, eles vão trazer o Ministério Público, o Tribunal de Contas, eles vão trazer o Poder Judiciário como sendo também órgãos de controle em si, mas descendo especificamente para o controle externo, que emerge do dever de prestar contas, certo? A gente extrai lá do artigo 70, como acho que muitos dos senhores já sabem, certo? E todo aquele que, de alguma forma, vai gerir, manejar recurso público em si, né, ele tem o dever de prestar contas. Então, esse dever de prestar contas ele está diretamente ligado ao controle externo exercido, que é o objeto do nosso debate aqui, pelos tribunais de contas do Brasil. Então, assim, ao longo dos anos, certo? Muitos autores já vêm debatendo sobre esse modelo de controle, idealizado pelo legislador constituinte, e, de alguma forma, isso tem levado discussões sobre a hipertrofia do controle, exatamente porque tem-se dúvida sobre as definições, certo, de cada órgão em si, de cada órgão que integra esse bloco de controle, certo? Quais são os limites do Tribunal de Contas? Quais são os limites, por exemplo, do Ministério Público? Ou seja, são instituições que se prestam a realizar o mesmo papel de controle, embora sejam órgãos de controle em si? E aí, o que eu falava há pouco era que ninguém presta contas, por exemplo, ao Ministério Público, certo? Ou seja, presta-se conta aos tribunais de contas. Então, formalmente falando, ou seja, doutrinariamente falando, naquele conceito de que o órgão é externo àquele órgão controlado, o Tribunal de Contas se insere nesse conceito. E pelo conceito constitucional, também expresso lá também o controle externo, em que se encontra lá inserido os tribunais de contas. Isso não quer dizer que o Ministério Público, por exemplo, não seja considerado um órgão a ser de controle. Agora, ninguém presta contas ao Ministério Público. Então, assim, o Tribunal de Contas ele age independente de provocação. Então, ele acaba tendo um protagonismo diferenciado nesse controle de bens, valores e dinheiros públicos, também porque ele recepciona essas prestações de contas
diversas leis, entendeu? Colocam especificamente o dever de representação ao Tribunal de Contas em relação ao manejo de recursos públicos. Então, acaba se notabilizando nesse controle de bens, valores e dinheiros públicos, certo? Volto a dizer, isso não afasta, por exemplo, o papel constitucional de controle exercido pelo próprio Ministério Público, ou seja, ou o controle interno também, que está previsto lá entre o artigo 70 e 75 lá, especificamente no artigo 74. Então, sim, são órgãos que, a partir de uma atuação conjunta, eles acabam concretizando aquilo que o legislador quis defender, que é a defesa da probidade na gestão dos recursos públicos. Então, se nós pegarmos aí no texto constitucional, há diversas passagens em que o legislador se preocupou, né, com a probidade, com a defesa da probidade. E quando se vê especificamente aos tribunais de contas, se deixa de forma expressa o controle de legitimidade em si. Então, eu diria que diferente um pouco de outros órgãos em que há um controle de legalidade puro, embora saibamos que doutrinariamente e jurisprudencialmente se discute hoje o controle de juridicidade, mas em relação especificamente ao Tribunal de Contas, o texto constitucional foi expresso, controle de legitimidade. O legislador se preocupou com a probidade, certo? Também em relação à ocupação de cargos públicos na perspectiva eleitoral e outorgou ao Tribunal de Contas, lá no artigo 1º, inciso 1, linha G da Lei 6490, certo? Que é aquele que tiver contas julgadas irregulares, e essas contas realmente, essas irregularidades forem insanáveis, certo? Possivelmente ele pode se tornar inelegível. Então, assim, veja que a atuação do controle externo ela é bem mais ampla do que o simples dever de prestar contas, do que o simples parecer prévio, como alguns assim consideram, do que a simples multa. Então, assim, é bem mais amplo. A gente tem o poder sancionador, certo? E eu tenho assim, definido que esse poder jurisdicional, certo, ao Tribunal de Contas, ele não é restrito àquele artigo 71.2 no que tange, certo? Então, para mim, todas as competências dos Tribunais de Contas, lá do artigo 71, elas são jurisdicional. Então, assim, é um órgão colegiado, certo? E que não tem como agir sem ser por meio de julgamento. Então, o relatório, por exemplo, de auditoria, que não tem sido submetido ao julgamento, é um relatório por si só. Então devolvo a palavra para a gente continuar, se caia novamente. Não, acho que a minha imagem deve estar um pouco turva. Não sei se você está me vendo bem aí. Mas você me escuta bem, não? Estou cortando. Escuta, né? Pessoal, eu acho que a imagem assim está um pouco ruim. Realmente que está chovendo bastante o dia todo. Já caiu aqui perto da escola, enfim. É muita chuva, mas enquanto a gente conseguir... Pelo menos eu estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Acho que se as pessoas estiverem nos ouvindo, vamos esperar que a imagem melhore para que a gente possa continuar aqui e conseguir ter uma conversa bacana. Aí um tema que você tinha tangenciado quando a gente começou a nossa conversa e diz respeito ao ativismo de contas, né? que é um tema que vem ganhando corpo, né? As pessoas estão começando a falar. O colega Flávio, né, o professor Flávio Garcia, ele escreveu recentemente um artigo que saiu na Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura da RT, não sei se você já chegou a ler, a passar as vistas nele. E no seu livro, você defende uma perspectiva um pouco diferente, né? No seu livro, você traz a ideia de proatividade. Você afasta um pouco essa questão, porque quando se fala em ativismo, essa argumentação ela vem num tom de crítica, né? Ela não vem com uma visão com lentes, né, que enxerguem como sendo um fenômeno positivo. Né? Sempre que se fala em ativismo, seja judicial, seja ativismo de contas, ele vem com um tom crítico. Né? Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente essa sua visão, né, e diferenciasse, na sua concepção, o que seria ativismo, né, e se isso efetivamente estaria dentro das ações dos tribunais de controle em algum outro momento, né, dessa proatividade de contas que você defende no sentido de
adotar medidas preventivas, medidas visando a tutela do erário, para evitar com que haja danos na realização dos objetivos institucionais, que uma licitação deixe de entregar uma obra que agregue benefícios para uma determinada comunidade, ou coletividade. Então, estamos aqui para ouvir aí as suas reflexões sobre ativismo de contas versus proatividade de contas. Excelente abordagem, grande então. E assim, de pronto eu já elogio o professor Flávio, até me senti honrado, ele fez até uma citação nesse artigo lá, a mim também é um texto que ele produzido, e até pontuou nessa linha, né? E tive também o prazer de se debater com ele no evento de São Paulo, de Direito Administrativo Sancionador, realizado pelo IDASAN. Na verdade é o seguinte, o professor Flávio, ele tem essa expressão, né, do ativismo de contas em si, e ele faz uma crítica em relação ao subjetivismo, certo? Do agente controlador. De fato, se todos são contra, que realmente o controle hoje ele não deve ser pautado em ações, em achismo, entendeu? O controle ele é pautado em evidências, certo? O controle externo ele é exercido a partir de critérios, ou seja, não é assim o controle solto. Ou seja, quando se vai realizar uma auditoria, se faz um planejamento dessa auditoria. Há uma seletividade pautada em critérios como a materialidade, risco, relevância, oportunidade, enfim. Não é um controle solto. Então, assim, o primeiro ponto é diferenciar ativismo de proatividade. Eu sempre costumo dizer isso. O ativismo, a meu sentir, ele é um exercício de fora do que o texto constitucional quis para aquela instituição. É diferente da proatividade, certo? A proatividade, na verdade, é o que se espera dos tribunais de contas, porque a proatividade, ou seja, é típica do Tribunal de Contas porque é um órgão que age independente de provocação, certo? Então, não há como a gente confundir o ativismo com a proatividade. Então, a proatividade, ela decorre do exercício regular do controle, que eu falei há pouco. É um controle pautado em regras. E nessa perspectiva, você assim até falou em relação às obras paralisadas. O TCU sempre se explica muito bem isso, que há um percentual ínfimo, de menos de 3% de obras que decorrem da atuação em cautelares por parte do TCU. Então, assim, os dados apresentados, inclusive na época em que se discutia o PL 7448 de 2017, que deu ensejo à Lei 13.655 de 2018, né, que incluiu lá os artigos na LINDB. Então, essa discussão surgiu com mais força ali, entre o ativismo e proatividade. O que se quis? Olha, vamos dar um freio de arrumação ao excesso, certo? De fato, todos concordam que o excesso ele precisa ser realmente tolhido, certo? Mas não dá para, sem qualquer dado concreto, certo? Sem qualquer assim, informação confiável, afirmar que o tribunal agiu em condição de ativismo e não de proatividade. E, assim, dentro dessa perspectiva, acho que há diversas colocações que eu incluo lá no livro, não me recordo assim de todas, mas eu lembro que eu trouxe até alguns artigos publicados aí pelo professor Fabrício Mota, algumas declarações até pelo prefeito João Dória, de São Paulo, o ministro do TCU, Bruno Dantas. Bruno Dantas também, que trazia o risco de infantilização da gestão pública. E agora o grande Rodrigo Valgas, né, colega nosso lá do IDASAN, que traz o direito administrativo do medo. O que não dá, certo, é para a gente confundir insurgência aos instrumentos do controle com proatividade, com regular exercício. O que se espera dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, não só tribunal de contas, é que abandone aquele velho método tradicional de autópsia, de esperar que a coisa ocorra para poder agir. O que se quer é a biópsia, o controle concomitante. E não dá para confundir o controle prévio com o controle concomitante, certo? O que se quer é que o ato sendo praticado, o órgão de controle precise agir para evitar um agir intempestivo. Até porque, então, já dizia o Barbosa, né, que justiça tardia é injustiça. Então, assim, o controle tardio é descontrole. Certo? O cidadão não quer pagar caro por uma instituição para que ela haja muito tempo depois e que o dinheiro não regresse ao erário, depois da produção dos atos. E assim, eu diria especificamente em relação a atos de pessoal. Nós temos o registro de ato de pessoal, de admissão, temos as fiscalizações ali dos atos durante a vida funcional daquela gente e temos mais adiante o registro
de inativação. Então, imagine se, durante esse período da admissão até a aposentação, ninguém fiscalizasse ali folha de pagamento, nada, porque o ato já está consolidado. Assim, a gente sabe que a gente poderia gerar um dano ao erário. E, especificamente em relação às cautelares, certo? E a lei de licitações trouxe isso de forma bem mais robusta, certo? Embora o Tribunal de Contas ele não precise de provocação para agir, ele age de ofício, nos Tribunais de Contas há as representações feitas pelas unidades técnicas, as representações feitas pelo próprio Ministério Público de Contas, e é muito comum as unidades de auditoria e instrução processual representarem pedindo expedição de cautelares. E aí, embora a gente tenha também a própria assim, cautelar sem ouvir a parte contrária, hoje, com a resolução 315/2020, né, do TCU, já se traz muito essa oitiva prévia, certo? Sabe, lá no artigo 14, exatamente para garantir esse controle dialógico, esse novo modelo de controle, certo? Um controle mais responsivo, um controle que mire na resolutividade e não queira tão somente atingir o punitivismo. Agora, também é bom se frise que a gente vive num país em que o nível, certo, de percepção em relação à corrupção é um nível totalmente fora do controle em relação a outros países. Mas daí a gente dizer que não houve um avanço, eu também não se concordo. Acho que o próprio senhor Fábio Leozoro, ele assim, trata muito bem disso. A gente teve um avanço no combate à corrupção e hoje os órgãos de controle também nessa pegada aí, né, da LINDB, também nessa pegada aí da própria lei agora, da lei de licitações, que traz especificamente em relação às propostas de encaminhamento que possam impactar na rotina de funcionamento da administração pública, que elas devam se ouvir previamente os gestores, os tribunais também vão aí nesse sentido. É possível, diante de urgência, certo, que aquele gestor não venha se ouvir? É possível. Agora, é bom que se passe para a opinião pública que internamente é o diálogo, há um processo. Então, as cautelares, elas são ordinariamente colegiadas. Se eventualmente houver uma cautelar ali pelo relator, ela há de referendo do pleno, certo? Ou, se o presidente, em razão da urgência também, expedir uma cautelar, ela há de referendo do pleno. E claro que a gente não pode, em razão do regimento interno, oportunizar essas cautelares monocráticas, o relator tirar do bolso, tirar da cabeça dele, sem nenhuma provocação, e sair expedindo cautelares aí, sem qualquer critério. Isso aí também não sei esse novo modelo de controle, esse novo modelo de controle da administração pública. E aí, quando a lei de licitações ela traz um prazo aí de 25 dias, né, para apreciação daquela matéria por parte do tribunal, é bom que se frise também que, assim, a meu sentir, isso aí vai ser considerado um prazo impróprio, até porque se a gente for contabilizar, os prazos internos já superam aí os 25 dias. Então, é algo que vai ser mais uma lei, né, como outras leis aí que ingressaram no ordenamento jurídico e que, assim, os prazos são impróprios. Mas, independente disso, eu sempre cito, aqui no estado do Sergipe, então, o nosso regimento interno ele deixa muito bem claro que aquela representação em que houve expedição de cautelar, ela tem um prazo de 90 dias para que ela venha a ser, para que o mérito ali, né, daquele processo, ele venha a ser realmente julgado. Mesmo assim, ainda tem diversos casos em que não há o julgamento dentro do prazo. O TCU, ele traz também, lá no regimento interno, uma tramitação preferencial. Então, com ou sem esse prazo previsto na lei de licitações, eu tô assim trazendo a lei porque a lei ela é recente, né, e aí entra nessa discussão de cautelares. Então, há uma tramitação preferencial. Então, eu assim, não diria que os órgãos de controle eles têm essa intenção de expedir cautelares, assim, de sair interrompendo políticas públicas, até porque isso não coaduna com a ideia de controle planejado, de controle técnico, certo? De controle pautado por evidência. Entendeu? Então, assim, e se eventualmente uma cautelar dessa, o gestor entender que não há razão para aquilo, ele pode, assim, agravar. O TCU tem a previsão, prazo também de 5 dias para que se agrave daquela assim, decisão cautelar. Mas, volto a dizer, não é comum, certo? Pelo menos hoje, pós-LINDB, sair se expedindo um cautelar aí sem qualquer razão lógica para isso. Então, hoje, eu diria que, em regra, quando há uma representação nesse sentido, alguns tribunais já ouvem o gestor anteriormente, até antes de autuar aquilo, até antes de se expedir. Exatamente para assim, evitar
decisões, eu diria que até irresponsáveis, certo? Quando se expede algo que sabe que na prática não vai poder ser cumprido, e aí, além de também traz a necessidade de você ponderar, né, as dificuldades ali daquele órgão. Claro que isso não vai tornar o ato válido, não, mas tem que se ponderar até para que não se peçam cautelares aí que na prática não tem como ser cumprida. Viu, aí você lembrou Rui Barbosa em relação à justiça tardia não é justiça. E aqui eu também trago uma frase dele, quando ele, assim, e antes disso, acho que a Sara Dantas, né, diz aqui, ninguém fala com mais propriedade sobre controle externo do que Ismar. Então, efetivamente, Uma grande amiga da você, Carmina. você é uma autoridade no assunto, né? A gente, como amigo, tem a liberdade de, em algum momento, discordar, divergir, provocar, mas também dever reconhecer quando o amigo, ou o colega, ou o outro, tem, por méritos próprios, né, a competência e ganha, e passa a ser uma autoridade no assunto. E essa é uma verdade irrefutável. Você é uma autoridade no assunto, e isso é bom, porque você traz reflexões com uma mentalidade dialógica a partir da atividade do controle, e me parece que essa talvez venha a ser, né, uma das características importantes desse novo controle que a gente está aqui tentando conversar sobre ele, o diálogo interinstitucional, essa maturidade nas relações que decorrem dessa relação de sujeição especial, como você coloca lá no seu livro, né? Não tem uma hierarquia, não tem uma subordinação, mas tem uma relação de sujeição especial que decorre do natural manejo dos recursos públicos, e o que é público é da sociedade e cabe ao tribunal, né, aos tribunais de contas, atuar na fiscalização do destino desses recursos. Eu estou olhando para aqui porque fico acompanhando aqui na tela ao lado para ver se alguém faz alguma coisa. E aí você falou que Rui Barbosa, né, traz a ideia de que justiça tardia não é justiça, e ele também diz que a autoridade da justiça é moral, né, e sustenta-se pela moralidade das suas decisões. E por que eu estou trazendo essa frase? Né? E eu nem ia falar sobre isso, mas como você tangenciou, e a gente já tinha, né, conversado sobre essa questão das cautelares, ativismo, eu acho que um elemento importante, seja para qualquer instituição que for, seja para o Tribunal de Contas, seja para a Advocacia Pública, seja para o Ministério Público, para o próprio Poder Judiciário, né, a autoridade moral das suas decisões devem ser um resguardo de tutela institucional. O que é que eu estou querendo dizer? Não podemos simplesmente fazer uso do poder que dispomos, né, para proferir decisões não técnicas, sem nenhum subsídio fático ou técnico consistente, né, e que terminam levando à falta de credibilidade da instituição. Era esse ponto que eu queria chegar. Você começa a trazer decisões absurdas, decisões teratológicas, e aí a gente já entra naquele ponto daquela nossa outra discussão, que tipo de ato administrativo é esse, né? Essa decisão absurda, né? E você provocou naquele dia lá no nosso... Que tipo de decisão é? É uma decisão inexistente? É uma decisão inválida? Né? A gente precisa também pensar sobre isso. E dentro dessa nova ideia de controle, a gente tem também a ideia de amadurecer a necessária mudança e transformação do próprio direito administrativo, né? Para que possa acompanhar a dinâmica das novas relações, a dinâmica do novo exercício dessas atribuições que os órgãos de controle têm, que é o nosso ponto aqui específico. Antes da gente entrar em dois grandes temas aqui que vão trazer bastante discussões, na verdade, que você vai ter
oportunidade de esclarecer para a gente, que é as questões de prescrição, ressarcimento ao erário, né? Saiu recentemente aí decisão do STF, a própria relação de Lindbe com a nova lei de licitações e atividade de controle. Eu queria, né, fazer um link aqui, já que a gente está falando de ativismo, de cautelares, de proatividade, aproveitar aqui e fazer um link, né, com a ideia lá que decorre da lei de abuso de autoridade, que você escreveu um artigo sobre isso, requisição de documentos administrativos e a lei de abuso de autoridade, né? Um artigo muito interessante e muito bem fundamentado, né? E aí você faz uma correlação lá da questão você traz essa relação de sujeição especial, você contextualiza as competências dos tribunais e você direciona ali para a atuação específica dos membros dos ministérios públicos, né, nos tribunais de contas, né, porque eles, eu acho interessante que você faz uma distinção lá. Você primeiro esclarece que o artigo 33, né, que ele fala de exigir, e você diz, na verdade, na percepção do Ministério Público, aquilo é uma espécie de requisição, né, você deve entender como sendo uma requisição, que é natural do exercício da sua função, mas ele também pode solicitar, né, porque isso aí você traz lá, salvo engano, a lei de acesso à informação, então ele pode fazer requisição de documentos, ele pode fazer solicitação de documentos, e tem o ponto de interseção. Em algum momento ele precisa fazer isso via tribunal, né, e em algum momento ele pode fazer isso direto. Então eu queria que você contextualizasse aqui para a gente esse poder de requisitar, esse poder de solicitar via tribunal, diretamente, se há alguma possibilidade de isso se enquadrar em algum momento lá no artigo da Lei de Abuso de Autoridade. Eu queria que você trouxesse aí as suas reflexões sobre esse tema para a gente aqui. Tranquilo, então antes eu quero saudar assim, alguns colegas que entraram, como Sumaia, Fábio, Thaís, e tem um procurador, Sara também, e eu vi que tem um procurador do Rio Grande do Norte, que é o Tiago Tex, que tem feito um excelente trabalho em relação à lei de licitações aí, né? Uhum. E como assim, procurador do MPC, já deve ter também debatido assim, essa temática. Deixa eu só registrar aqui algumas presenças, então, antes de você falar. O nosso amigo Anderson, lá de Natal, que é seu colega, auditor de controle externo. O Marcelo Pupo também está aqui. Marcelo é advogado da Caixa Econômica, é membro do IDAST. Ricardo Avigo também está por aqui. Ricardo é servidor lá do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, assim, tem muita gente boa. A Thaís, né? A Thaís, que é sua colega também do auditor do Ceará, a vice-presidente da associação, não é isso? Inclusive, vocês estão de parabéns pelo evento que teve agora, com aquela mensagem fantástica lá do Falcão, explicando. Eu achei que quem teve aquela ideia ali merece ganhar o Oscar, meu amigo, porque aquilo ali foi fantástico, aquilo ali. E tantas outras pessoas, né? A Cris e a Cura passou aqui, enfim, muita gente boa aqui, pessoal Igor, o pessoal que trabalha lá comigo, Rafaela, Diogo, enfim, um abraço para todo mundo, a gente agradece bastante aqui a presença de vocês, e a bola está contigo, mano. Eu escrevi esse artigo logo quando saiu a lei de abuso, né? E eu falei assim, escrevi sobre assim alguns artigos da lei de abuso. E você fica à vontade para abordar outros pontos que você acha que são pertinentes com essa ideia, viu? Mas quando você já trouxe, eu já lembrei do texto do artigo, não me recordo especificamente se é o 33 ou assim, o 31, enfim, mas ele fala de exigir, certo? Exigir informação ou cumprimento de obrigação, certo? Então, assim, ele traz assim, esse texto e me parece também que, diferente de outros artigos, então, ele não trouxe, assim, não focou na oficialização, mas isso aí ficou de forma bem ampla. Só que ele traz assim, algumas elementares como sem expressa previsão legal, entendeu? E antes de fazer qualquer interpretação desse artigo, é preciso deixar muito bem claro que a lei de abuso, lá no seu artigo 1º, ela exige, certo, um especial fim de agir, um dolo específico, seja para prejudicar, para beneficiar o mero capricho pessoal, certo? Então, a gente não tem como interpretar isoladamente cada dispositivo da lei. A gente vai ter que fazer a interpretação linkando com o artigo 1º.
E em relação ao Ministério Público de Contas, que foi assim, o objeto da sua pergunta, havia uma outra decisão do Supremo aí, eu não sei se eu faço menção também no artigo, que os prêmios diziam, não, o MPC ele age perante assim, o tribunal, então assim, esse documental tem que ser via relatoria, certo? E assim, a minha assim, conclusão é que não configurava abuso, ainda que não tivesse essa assim, previsão legal, porque nesse caso, a atuação do MPC com essa solicitação, ela se dá, a bem da verdade, para evitar até o cometimento de um outro dispositivo da lei de abuso, que é uma representação sem a devida justificação. Então, quando o Ministério Público solicita, para o gestor é até interessante que ele assim oferte. Por quê? Porque ele vai evitar, por exemplo, uma representação vazia. Certo? Às vezes, o MPC, diante dessa negativa do gestor, ele pode fazer uma representação que não precisaria ser ofertada, certo? E não tem como interpretar isso como uma exigência em si, com caráter de intimidação, porque algumas leis orgânicas, certo? A nossa aqui do tribunal, estabelece que a negativa do cumprimento, por exemplo, de uma solicitação dessa, ela vai ensejar uma sanção. E há um auto de infração, e o gestor, dentro desse auto de infração, ele vai se defender e dizer quais foram as razões que levaram ele a não cumprir aquela solicitação ministerial. Mas há outros tribunais em que não há essa previsão em si, certo? E na Lei de Ação Civil Pública, há um dispositivo lá que, quando há uma negativa, certo, isso pode ensejar a configuração de um crime, inclusive. Só que naquele caso da Lei de Ação Civil Pública, é porque o MP comum ele tem a legitimidade para poder ajuizar a ação, certo? Diferente, por exemplo, do MPC. Certo? E assim, eu não estou dizendo aqui que o fato de não ter essa coercibilidade da solicitação ministerial torna o MPC de sua menos importância. Jamais, não é isso, entendeu? O que eu quis construir exatamente no artigo é que não daria para enquadrar, por exemplo, o MPC se eventualmente fosse feita uma solicitação e não tivesse ou direta, por exemplo, ao gestor, sem ser via o relator, isso aí não teria como se configurar abuso. Por quê? Porque não tem esse comando cogente. Não é uma exigência em si. Essa solicitação é para poder instrumentalizar as representações que são ofertadas pelo Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas. E mais recentemente o Supremo decidiu aí, né, que pode sim solicitar diretamente, até porque a gente tem, além de acesso à informação, o cidadão em si ele pode solicitar diretamente, entendeu? O problema é, diante de uma negativa, por exemplo, do gestor, isso vai configurar, certo, vai levar alguma penalidade pela negativa? Então, assim, tudo vai depender de previsão legal ali em cada assim, lei orgânica. Às vezes pode ser que a lei orgânica do tribunal tenha a previsão que a negativa de encaminhamento direto pode ensejar a responsabilização sanção. Claro que dentro de um processo aí específico. Entendeu? Acho que e dentro dessa exigência, dessa assim, requisição documental, a própria lei orgânica do TCU, ela oferta, né, lá tem lá assim, previsto lá, que a equipe de auditoria, o auditor, quando está realizando essa auditoria, ele vai requerer aquela documentação. E aí, nas leis, certo, já consta lá que essa negativa vai ensejar a responsabilização sanção. Então, nesse caso, se já há uma previsão legal, então a exigência decorre exatamente da lei. Então, a construção que eu faço lá é que, embora o termo seja requerer, mas se a negativa ela enseja uma sanção, então é uma imposição, é uma exigência, porque tem um caráter de intimidação em si. Então, se eu não cumprir, eu vou me sujeitar a uma sanção. Então, assim, foi basicamente nesse sentido. E aí, quando você falou antes de perguntar do artigo, especificamente da lei de abuso, você fala da legitimidade em si, eu até traria um pouco o princípio da deferência, que é meu sentido, tem que ser também em relação ao controle de legitimidade, ao controle de economicidade em si, certo? Hoje, a gente não está adstrito tão somente a esse controle de legalidade pura, entendeu? Então, às vezes, quando você faz uma requisição documental para poder instruir algum processo, há uma interpretação do gestor que praticou o ato, às vezes na concepção dele, entendeu? Dentro de um balizamento ali legal e que, em tese, não precisaria
presta conta aos órgãos de controle. Então, assim, a lei de abuso ela veio, na verdade, para realmente responsabilizar aquelas requisições documentais assim desarrazoadas. Então, mas embora coloque lá sem um amparo legal em relação aos órgãos de controle, há essa previsão legal expressa, então, a meu sentido, não haveria qualquer risco de assim incorrer. Então, em relação a esse artigo especificamente, eu falei nesse sentido. Ó, Ismar, a recusa do gestor em, por exemplo, apresentar documentos que foram solicitados por uma auditoria. Vamos imaginar, essa recusa, ela geraria uma responsabilização pela recusa, é isso? A responsabilização decorre do ato de, ó, o auditor está realizando uma inspeção, uma auditoria, e solicita, né, determinados documentos, dentro disso que você colocou aí, porque ele está, assim, autorizado pelo tribunal, e ele solicita lá um documento. E aí o prefeito diz, não cumpre o prazo, não apresenta o documento, e isso vai ter uma consequência possível, né, uma eventual responsabilização, como você coloca. A responsabilização, ela é configurada. Qual é o fundamento, né, jurídico ou típico mesmo para essa responsabilização pela recusa? Porque é diferente de... Porque imagina, o que é que eu estou querendo fechar o raciocínio? Você solicita, o prefeito não apresenta. E aí depois o órgão do Ministério Público, ele entra com uma representação temerária, como você coloca. E eu até concordo quando você diz que é interessante esse diálogo e essa manifestação de boa-fé do agente público, né, para que ele colabore e esclareça, até porque se ele está andando na linha, né, da legalidade, ele não tem o que temer. E aí ele não presta as informações, depois vem uma representação temerária, essa representação é julgada improcedente, e como é que fica essa relação? Eu entrei com uma representação temerária, sem muitos subsídios, sem muitas informações consistentes, e aí talvez você traga aí o princípio indúbio pro societate. Como é que ficaria essa contextualização no âmbito dos tribunais de contas? Eu volto também para a lei de abuso, que talvez explica melhor isso aí, né? Em relação ao procedimento de representação nos tribunais de contas, a gente tem aquele juízo de admissibilidade, certo? Então, para ofertar, não se exige a justa causa pronta para se ofertar. Basta a devida justificação. Agora, para a autuação dessa representação, o juízo de admissibilidade, aí sim que ele vai exigir um dever mais assim apurado. Porque é o que se quer? É evitar representações vazias, evitar representações que vão comprometer a capacidade fiscalizatória do órgão e às vezes comprometer a própria capacidade de gestão. Então, mesmo que mais adiante isso venha a ser julgado, ela venha a ser julgada improcedente, isso, contudo, não quer dizer que vai levar à responsabilização daquele procurador que o furtou. Porque aí sim, se a gente aplicasse esse entendimento, seria um desincentivo até à atuação do próprio Ministério Público, entendeu? Que ele ficaria numa situação acuada. Certo? Então, por isso que a própria lei coloca a devida justificação, e volto a dizer, sempre linkando lá com o artigo 1º, e que é bem claro também que a divergência de interpretação então, não vai gerar a configuração do crime de abuso. E quando você fala em relação ao dever de apresentação documental, isso é mais do dever de prestar contas. E tem aquela tradicional discussão no TCU, do ônus da prova, em processo de fiscalização, em processo de contas em si. Então, ele está, diferente do processo, ele está na fiscalização. Então, tem até uma cautelar, tem uma medida cautelar lá prevista no regimento do TCU, que, a depender da situação, o embaraço da fiscalização pode ser já o afastamento daquele agente público das suas funções. Então, assim, porque senão eu preferia negar o acesso aos documentos, depois prepararia a documentação e encaminharia. Então, a negativa em si, ela pode sim ensejar, além do auto de infração, além da rejeição de contas e além da possibilidade também do afastamento do agente público, outros assim consectários, certo? Que o fundamento é o próprio dever de prestar contas. E mesmo às vezes tendo a previsão regimental, veja que tem que estar previsto em lei orgânica aquela medida em si. Então, às vezes, o regimento interno faz apenas
descer um pouco a detalhes. E por que faz isso? Até para cumprir a tipicidade controladora, né? Embora a gente tenha assim, discussão se aplica a tipicidade administrativa por ou não, mas eu diria que hoje, em relação aos órgãos de controle, eu já caminho para a ideia de tipicidade controladora e não tão somente administrativa, porque a gente tem sanções próprias no órgão de controle. E a própria lei de licitações, embora tenha sido vetado lá o parágrafo único do artigo 558, se não me engano, em relação aquele artigo que trata do acordo de leniência, deixava bem claro, se eventualmente houvesse anuência, ou seja, a manifestação favorável do tribunal, a sanção controladora, ou seja, não é uma sanção administrativa pura, poderia também ser absolvida ali. Então, isso aí revela, por maior razão, certo, que nós temos sanções próprias, certo? Então, mas, reitero, certo, que nós temos assim, a discussão quanto ao ônus da prova na parte processual, na parte fiscalizatória em si, há esse dever de prestar contas, embora algumas pessoas defendam que não há uma relação especial sujeição, eu venho assim escrevendo que é assim. Então, se você se sujeitou a manejar recursos públicos, você também se sujeitou ao dever de prestar contas. Tanto é que a própria lei de licitações também deixa de forma bem aberta, bem escancarada, a possibilidade do órgão de controle ter acesso a todas as informações. Então, ainda que não tivesse ali previsto, entendeu? O próprio Supremo tem um precedente do Mato Grosso, me esqueci, uma suspensão de segurança, né? E o ministro Luiz Fux deixa lá bem claro, o compartilhamento é feito na atuação com os auditores de controle externo ali dentro daquele processo. Então, não se trata de qualquer gente pública, é alguém que tem um dever de olhar, certo? A despesa pública em si. Então, como sem previsão, e a própria CGU, também dentro dessa tônica já da lei de licitações, saiu à frente agora, dia 7 de abril, publicou uma portaria sobre o compartilhamento de informações de que trata a própria lei de licitação. Então, quando assim, um tribunal é um acesso irrestrito, e com ou sem previsão, a gente tem esse acesso a todas as informações que decorrem ainda do manejo de recursos públicos. Que termina sendo uma atuação concertada em benefício da sociedade e da coletividade. Então, agora mudando aqui um pouco de tema, recentemente saiu aí uma decisão do STF que trata sobre aqueles 3 temas lá de repercussão geral. O tema 445, que é o que trata de segurança jurídica, legítima confiança, julgamento de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. O tema 897, que trata da imprescritibilidade, né, de ações de ressarcimento ao erário, fundadas lá na prática de atos dolosos, né, de improbidade administrativa. E o tema também, que foi o mais recente, que é o 899, que é o que trata sobre prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão de tribunais de contas, né? Inclusive, teve um artigo muito interessante do Luciano Ferraz, se não me engano, recentemente no Conjur, que ele trata sobre esses pontos, e aí ele diz que quanto ao tema 897, o debate que tem por trás é a ideia de que cabe ao Poder Judiciário ficar essas questões da lei de improbidade, mas me parece que o Tribunal de Contas ele tem uma percepção diferenciada, né, os T6. Em relação ao tema 899, ele que trata da questão da prescrição de ressarcimento, ele aponta lá o artigo 71.3 da Constituição, né, quando ele diz que é um título executivo, né, que decorre da decisão do tribunal, e ele termina o artigo dizendo assim, que o mais importante seria você discutir e compreender a natureza jurídica de quando começa, de quando termina, se tem causas de interrupção, se tem causas de suspensão, né? A própria forma de contagem desse prazo quinquenal, dentro ou fora dos tribunais de contas, sempre buscando criar parâmetros, né, efetivos de previsibilidade. É isso que ele diz, de previsibilidade e, portanto, de consequência jurídica. Esses 3 grandes temas, vamos colocar assim, ou 2 temas, né, que, na verdade, é um tema com 3 ramos, que é a questão da prescrição,
né, em apreciação de ato e ações de ressarcimento. E aí também tem lá o tema 666, que foi, salvo engano, o Barroso que trouxe no julgamento, quando ele diz que são prescritíveis, né, ações de dano à fazenda pública, no caso de ilícito civil. Então, meu amigo, o Fábio já está dizendo aqui, muito bom, sobre o tema 899 não define o termo inicial da prescrição. Então, o que é que isso tem a ver? Vou jogar no boi de fogo aqui. O que é que isso tem a ver? Qual é a sua percepção desses temas com o novo controle, né, que você tá refletindo aqui sobre ele? Eu cheguei até a publicar um artigo sobre o tema 899, se não me engano, no Jota. Na verdade, eu defendo que a gente tem que fazer uma leitura sistematizada entre o tema 445, 666, 897 e 899. Hoje, por coincidência, nós temos uma reunião sobre o tema 445, então, o pessoal do TCU e de vários tribunais, são mais de 70 pessoas, exatamente discutindo o alcance certo do tema assim, 445. Quanto ao tema 445, não ele traz de forma bem clara que não leva em conta as causas de interrupção. Então, assim, conta-se da entrada no tribunal 5 anos. E uma discussão, e tem um precedente no TCU, não me recordo o número do acordo agora, mas depois posso assim, passar, e que o ministro ele assim, chegou a afirmar que o tema 445 ele não avançou para a apreciação de atos de admissão de pessoal. Ele tratou expressamente da aposentadoria, reforma e pensão. Então, ele deu uma interpretação literal, certo? Confesso que eu acho que não vai ser esse o entendimento do TCU sobre a temática, porque não teria sentido, porque estão todos lá, né, dentro do 71.3, então não teria assim, razão para isso. Quanto à leitura do tema 899, certo? Eu tenho assim, produzido nesse sentido, tenho debatido e sustento que realmente o Supremo não tocou especificamente em relação ao Tribunal de Contas. Que ele disse, olha, o fato de ser uma ação de ressarcimento que decorre de uma decisão do título executivo do Tribunal de Contas não vai se tornar imprescritível, simplesmente porque é uma decisão do Tribunal de Contas. Até porque ele faz uma leitura conjugada com o próprio 666, certo? E puxa para o 897. O 897, o Supremo deixou de forma bem clara que os atos dolosos de improbidade, certo? Ou seja, eles serão imprescritíveis. E aí, com toda a ver em relação ao Luciano Ferraz, e a gente chegou até a debater, lá no grupo do Idazan, o professor Fábio Deusório também entrou nesse debate lá, o tema 899, certo? Quando ele diz que a decisão do tribunal ela não vai gerar a imprescritibilidade de plano, mas o que o TCU fez especificamente? A configuração do ato como sendo ímprobo não se confunde com a responsabilização do ato de improbidade. Isso, sim, é típico do processo judicial. E o próprio STJ, mais adiante, ele se manifestou que dentro de uma ação popular, eu posso considerar o ato imprescritível porque o ato é de improbidade, ou seja, fora da lei de ação de improbidade, eu vou reconhecer que o ato é ímprobo. Então, as instituições podem reconhecer que aquele ato é ímprobo. O que não pode é reconhecer que aquele ato é ímprobo para fim de responsabilização por improbidade. Então, o que o TCU fez posteriormente é o tema 899, certo? O próprio o Fábio colocou aí há pouco. Então, o TCU fez o seguinte. Ele foi julgar e separou, fragmentou aquilo. Disse, olha, estamos aqui diante de um ato de improbidade. Não, ou seja, o TCU não responsabilizou por ato de improbidade. Ele simplesmente indicou e vou mais além. O próprio artigo 71 do texto constitucional, certo? Quando ele fala do dever de cientificação dos abusos, ou seja, quando se apura e identifica um abuso, eu tenho que cientificar um órgão. Certo? Então, se eu estou, digamos que eu estou assim, dentro de uma representação que o mérito ali seja algum ato de pessoal, por exemplo, certo? E eu entendo que ali configura, por exemplo, fraude a concurso público, tipificado na lei de improbidade, artigo 11, inciso 5. Eu tenho o dever de cientificar ao órgão, ao Ministério Público. Com isso, certo? Eu já estou antecipando, olha, se o MP ele ajuiza aquela ação e considera aquele ato de improbidade,
essa decisão mais à frente em relação ao ressarcimento, ela poderá ser considerada imprescritível. Ainda que o tema 899 ele tenha falado em relação aos 5 anos. Então, o que vai definir se é imprescritível ou não, não é o tema 899, é o tema 897. Então, isso aí ficou assim, muito, muito claro. Então, por isso assim, que eu tenho definido que não tem como a gente fazer uma leitura isolada do tema 899 sem passear pelo tema 897. Então, o que é imprescritível hoje vai ser um ato doloso de improbidade administrativa. Certo? Então, assim, seria até meio que contraproducente o legislador constitucional se preocupar tanto com a defesa da probidade, certo? E a gente negligenciar enquanto órgão, enquanto instituição de controle externo, certo? Que tem o controle de legitimidade dos atos, não apontar um ato como sendo um ato ímprobo. E assim, eu trago outros exemplos que são exemplos que decorrem da atuação ordinária do Tribunal de Contas, certo? Para além dessa questão de ato de pessoal, que a gente pode remeter a 11.5 da Lei de Probidade, agir negligentemente na arrecadação de tributos é um tipo previsto na Lei de Improbidade. Ou seja, diversos municípios brasileiros têm esse dever de arrecadar a União, Estados, enfim. Então, cabe ao Tribunal de Contas, numa altura de receita, identificar isso aí. Verificando e se de alguma forma linkar como sendo um ato de improbidade, vai ter que cientificar. Então, a leitura que eu faço desses temas é exatamente que o 897 que considerou o ato imprescritível e os demais, embora trate de 5 anos em si, tem que ter uma leitura focada com o 897. Então, o 445 ele fala especificamente da apreciação para fim de registro, traz o prazo de 5 anos, e eu diria que foi uma evolução do tema, porque, primeiro, se dispensava a oitiva nessa apreciação. Depois, ficou bem claro que 5 anos parado no tribunal teria que abrir o contraditório. E agora o Supremo disse, olha, 5 anos da entrada no tribunal, se não tiver o julgamento, aí tacitamente vai ter que registrar. Então, acho que numa roupagem rápida, aí eu diria que seria isso aí. Mas eu concordo com você aí, viu, Ismar? O 889, digamos que seria a causa que vai... Quando eu falo 889, é a decisão do tribunal, né, que aponta para a existência do ato de improbidade, né? É a causa que vai dar amparo técnico, vai dar subsídios para que o Ministério Público entre com a ação de improbidade e reconhecida judicialmente, aí você tem um título, né, que vai gerar uma imprescritibilidade quanto ao dever de ressarcimento. Eu acho que foi esse o raciocínio que você construiu, né? Não é a decisão do TC em si, é o fato Exatamente. de ela amparar a ação de improbidade administrativa que vai resultar num título judicial, eventualmente sendo condenatório, que a partir daí você tem a imprescritibilidade. Exato, porque assim, quem tem a competência para ajuizar essa ação não é o Tribunal de Contas, entendeu? É um outro órgão que vai assim, ajuizar essa ação. Então, o que o Supremo disse assim, o fato de ser uma decisão não vai afastar a regra do termo 897. Então, por isso que assim, que é uma discussão conjunta. Então, assim, quando eu assim, publiquei lá, que é o título é dano ao erário e o entendimento do Supremo, eu creio que é algo nesse sentido, eu não sei me recordo do título. A gente faz essa assim, construção sistematizando. E aí algumas pessoas fizeram um recorte de pronto, certo? Quando o ministro Alexandre de Moraes chegou a tratar do dolo, do processo, é como se o Tribunal de Contas não julgasse dentro do processo, como se não tivesse um respeito à ampla defesa do contraditório. E aí a gente confere a seguinte interpretação. O que ele disse é que não há uma ampla defesa, assim como é no processo judicial. Mas não que não há uma ampla defesa, certo? Não há um devido processo legal da forma como é no processo judicial puro. Ou seja, onde as garantias são mais alargadas. A gente sabe que no âmbito do Tribunal de Contas não temos aquela audiência, aquela oitiva presencial. Então, isso, de alguma forma, você dificulta um pouco extrair o elemento volitivo consciência e vontade do agente público de praticar aquele ato. Agora, isso, contudo, não quer dizer que nós não dispomos de outros instrumentos para levantar o dolo em si, né, que é o elemento consciência e vontade. Então, assim, por isso que, assim, que é muito importante fazer a leitura do acordo, tanto do tema lá do RE 636886, quanto o que gerou o 445, e, sobretudo, do 897, para que a gente possa compreender o que realmente é imprescritível ou não. Então, a celeridade da advocacia pública e eu diria que a sagacidade de quem vai
atuar ali é que vai conseguir linkar isso bem e trazer se é imprescritível ou não. Entendeu? Não se disse agora, o Tribunal de Contas vai ter que apreciar em 5 anos porque a ação é prescritível. E vou dizer mais, o débito, a imputação em débito é uma das missões do Tribunal de Contas. A depender da situação, ainda que não consiga mais imputar em débito, não consiga mais aplicar multa, o cidadão ele tem o direito de saber como aquele gestor aplicou os recursos dele. Então, assim, vai se julgar para dizer, olha, contas foram julgadas regulares, as contas foram julgadas irregulares, certo? Eu já vi a viúva de um gestor público interpor assim, um recurso, se considera legítimo, para querer que transformasse a conta aprovada com ressalvas para aprovadas, porque ela tinha interesse naquilo. Ela queria mostrar para os filhos no futuro que ele foi um bom gestor. Então, assim, eu não posso limitar a atuação do Tribunal de Contas como se fossem tão somente órgãos que fossem criados para imputar débito. Não é isso, certo? A gente tem diversas missões, diversas competências constitucionais, dentre as quais, a depender da situação, a imputação em débito ali. Exatamente. É um tema interessante, vamos aguardar aí o desenrolar, mas eu concordo totalmente com o que você está dizendo. A advocacia pública também tem a representatividade para propor esse tipo de ação, né? Mas vamos aqui, a gente já está aqui com 56 minutos, a gente ainda tem um tempinho, tem pelo menos uns 10 minutos aí ainda, para conversar sobre a nova lei de licitações, fazendo uma conexão aqui com a lei de introdução, né? Porque a lei de introdução é interessante, que ela traz a ideia de função controladora, ela traz a ideia de... Tem uma pergunta de Anderson. Deixa eu fazer logo a pergunta de Anderson, porque certamente vai estar conectada com o tema. E aí, se a gente não conseguir avançar para a lei de licitações e contratos, em outra oportunidade a gente conversa, até porque eu acho que a pergunta do Anderson aqui é interessante e vai agregar. Eu vou ler aqui para você. Uma pergunta. Diante de uma decisão que transitou em julgado há mais de 5 anos, pode o Tribunal de Contas apurar que aquele ato configura ato doloso de improbidade em tese para encaminhar os autos ao Ministério Público? Entendeu? Você quer ler aí? Esse trânsito julgado, eu entendi. Esse trânsito julgado seria o trânsito julgado administrativo, certo? Eu assim, não assim entendi. Deixa eu ler aqui para ver se eu consigo entender melhor. Diante de uma decisão, trânsito julgado há mais de 5 anos, ok. Pode-se apurar que aquele ato configura ato de improbidade em tese. Anderson, nós temos lá, na lei de improbidade, nós temos o artigo 23, que ela traz a prescrição da improbidade em si. Então, tem as regras prescricionais lá da lei de improbidade. Então, certamente, numa situação dessa, não teria nem como se ajuizar a lei de improbidade. Exceto, assim, tem assim, aquele entendimento do STJ, que quando há reeleição, a gente conta o prazo ali do término do segundo mandato, certo? Então, certamente, se já houve um trânsito julgado há mais de 5 anos, dificilmente tem que verificar se enquadra na regra da prescrição da lei de improbidade. Se o caso concreto, certo, não se enquadrar na prescrição da lei de improbidade, eu não vejo problema nenhum cientificar. Até porque quem vai fazer juízo de valor para ajuizar a ação de improbidade é o Ministério Público Comum, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele tem um dever da cientificação. Agora, se eventualmente ele enxerga ali que não houve a prescrição do artigo 23, no meu sentido, ele tem um dever de cientificar e aí vai caber o MP comum fazer esse juízo de valor. Isso que ele está falando, trânsito julgado no tribunal e encaminhar para o MP estadual, que é isso que você tá muito bem trazendo aí. Eu imagino, tem alguns minutos aqui, eu acho que dá para você trazer aí rapidamente suas ponderações. Lá no artigo 170, né, da nova lei, ele trata sobre os critérios de oportunidade, que está falando que critério de oportunidade o momento em que, né, você desenvolve o controle a partir dos dados, das informações, fala sobre a materialidade, aí que está relacionado com volume de recursos, objeto da auditoria, a relevância, que é naturalmente a importância daquilo para, né, é uma questão de interesse da sociedade, os riscos, né, que é o impacto que isso
o impacto do risco, né, nos objetivos institucionais. E ele traz um ponto interessante quando ele diz assim: considerarão as razões apresentadas pelos órgãos. E aqui a gente conecta com o 20 e o 22 da LINDE, né, que fala sobre decisões que não se decidirá com base em valores abstratos, sem considerar as consequências práticas, e o 22, que para mim é um dos mais importantes, que é aquele mandado de empatia do controlador com o gestor, quando ele traz a ideia de considerar as dificuldades e os obstáculos reais do gestor, né? Então, para mim, esse artigo 170, depois de algumas releituras, ele tem essa importância. Veja que ele está dentro da atividade de controle, né? Ele está dentro do controle das contratações públicas, mas ele é extremamente importante para o gestor, né, caso ele precise apresentar alguma defesa, manifestar-se eventualmente em relação a alguma auditoria, inspeção, enfim, investigação dos tribunais de contas. Essa percepção, na sua compreensão, ela é acertada? O que é que você acha dessa conexão que eu fiz aqui para a gente conversar? Aí a gente volta para aquela mesma resolução 315 do TCU, acho que independente de ter essa assim, previsão, mas então eu não acho que ele se assemelha ao artigo 20 da LINDB. Porque o caput do artigo 20 da LINDB, ele não diz que não se pode decidir com base em valores jurídicos abstratos. Ele diz que não pode sem você apresentar as consequências práticas, entendeu? Então, assim, ele traz essa assim condicionante. Lá no artigo 70, me parece assim, que o legislador quer dizer que a cocada é feita do coco de coqueiro. Precisa levar em conta as razões, certo? Mas não assim comparando que o que quis o artigo 20 já foi diferente, certo? É que, assim, evitar, por exemplo, aquela assim, retórica vazia, certo? Alguém retira o princípio do bolso sem valoração nenhuma e suspende, por exemplo, uma política pública que está em curso, suspende uma obra pública relevante. Então, assim, olha, gestor, você vai ter que apresentar as consequências práticas, e lá no parágrafo único do artigo 20, ele traz assim, uma motivação diferenciada. Alguns autores colocam aqui assim, que o próprio artigo 20 da LINDB foi assim, prescindível, por quê? Nós temos outros dispositivos aí do CPC, da Lei 9784, outras legislações que traziam expressamente o dever de essa motivação, levando-se em conta a adequação, necessidade. Agora, o artigo 17, se você puder ler para mim de novo o 170, que eu não estou com... Não, o 170 ele diz assim, ele fala sobre, deixa eu pegar aqui a lei, ele fala assim: os órgãos de controle adotarão na fiscalização dos atos previstos nesta lei critérios, aquilo que eu falei, oportunidade, materialidade, relevante e risco, e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis. Então, quando ele diz as razões apresentadas, aí para mim eu faço a conexão direta com o 22, dificuldades reais, aquela coisa toda, que eu só agreguei 22, dificuldades reais, exigência das políticas públicas. Quando eu toquei no 20, foi apenas para ressaltar a ideia das consequências da decisão, só para fazer aquela dupla que a gente sempre fala, 20, 22, mas a conexão maior aqui, naturalmente, é com o 22. O que ele assim, reforça aí, então, é o controle dialógico. Certo? Ele quer realmente o controle pautado numa responsividade em si. Quando ele traz esses critérios aí, é bem verdade. Primeiro ponto, veja que ele trata da fiscalização dos atos. Então, esse dispositivo é direcionado às unidades de auditoria e instrução processual, onde se materializa a fiscalização e a instrução, onde se encerra a instrução. Então, isso é direcionado ao auditor de controle externo. Ele assim, vai ter que ter esse olhar mais assim, ainda mais técnico. Aí, você precisava desses critérios? Não, porque o tribunal já faz isso em suas auditorias ordinárias. Aí a pergunta é, se você olhar o 170, parágrafo 4º, quando ele fala das irregularidades noticiadas ao tribunal, certo? Perceba que lá no final do parágrafo 4º, ele trata que deve-se observar o parágrafo 3º do artigo 69. O que é assim que eu trago aí especificamente nesse artigo?
Esses critérios trazidos pelo legislador, eles são típicos em auditorias ordinárias. Só que em relação aos atos de licitação, é muito comum a gente atuar em representações, em que o juízo de admissibilidade é diferenciado, certo? A gente vai se verificar, há indícios, há legitimidade de quem trouxe assim a representação, certo? E aí o auditor vai ter que levar em conta as razões antes de assim, ter proposta de assim, encaminhamento, até para que sejam propostas execuíveis, certo? Mas em relação ao artigo 22, então, essas dificuldades e obstáculos reais aí, né, do gestor, elas não devem ser assim, utilizadas, por exemplo, para tornar o ato válido ou inválido simplesmente pela dificuldade do gestor. Não é isso. A meu sentir, ela é juízo valorativo de conduta. Eu vou amenizar a responsabilização de sanção, mas, assim, digamos que o gestor tenha praticado um ato ilegal, certo? Em relação à Lei 14.133, certo? Esse ato vai permanecer legal. A discussão então, a mim parece que tem um link lá com o artigo 148 também da lei, que traz em relação a quando fosse declarar um ato ilegal, verificar o interesse público atingido, se for o caso, se resolve por perdas e danos, exatamente para evitar a interrupção aí de políticas públicas, assim, a execução de uma despesa pública e comprometer o cidadão, que não tem nada a ver com isso, entendeu? E aí sim, você vai responsabilizar o gestor. Agora, volto a dizer, os obstáculos e as dificuldades não devem ser levados em conta para tornar o ato legal, certo? Mas sim para amenizar a responsabilização pelo ato. Porque senão então, a gente iria estar estimulando a precarização na administração pública. Então, numa análise dessa, eu chego naquela unidade gestora, verifico que ele não tinha estrutura para aquilo. Eu tenho que verificar. Mas ele tinha condição de modificar aquela realidade e não fez, aí é uma outra situação. Agora, não, ele não tinha realmente, ou seja, aquela estrutura é precária, tinha 30 dias de gestão, seria até injusto, ainda que a lei não trouxesse isso, ainda que o decreto 930, né, o decreto federal não trouxesse isso, cabe o juízo de ponderação do agente controlador em não sancionar numa situação dessa. Então, agora, esse 170, um ponto alto que eu acho dele, é que quando ele manda observar o parágrafo 3º do artigo 69, e lá ele trata da diferenciação entre impropriedade formal e irregularidade, o que ele quer? Controlador, antes de recepcionar essa representação, faça o juízo prévio se isso aqui realmente é impropriedade ou se é irregularidade, para que não se processualize, não comprometa a capacidade de gestão, a capacidade de fiscalização por algo que a gente sabe que é uma mera impropriedade formal. Então, a própria lei trouxe, ele veio com assim, uma pegada, né, então, de dizer, olha, o que puder sanear, o que puder corrigir, se corrija. Não dá para apontar o que é irregularidade ou o que é impropriedade formal, mas também não há como apontar o que é impropriedade, o que é irregularidade, certo? E a gente precisa tirar da cabeça de que não é tão somente o dano quantificável ao erário. Eu dei um exemplo até numa palestra dessa aí anterior. Digamos que a gente vá numa determinada unidade jurisdicionada e verifique que pós-prazo de 180 dias, aquele gestor não regulamentou aqueles itens lá de artigo de luxo, que tratam do planejamento em si. Cabe ao órgão de controle, ainda que não tenha um dano quantificado ao erário, interpretar aquilo como sendo uma irregularidade. Por quê? Porque a omissão dele foi porta para às vezes para compras lesivas. Então, assim, não é um mero descumprimento. Então, quando o artigo fala irregularidade que configure dano à administração, a meu sentido não é um dano tão somente quantificável. Eu tenho que trabalhar naquela perspectiva até do STJ, o dano assim, reputacional à administração pública. Então, chego lá numa unidade que é uma desconcertação administrativa, uma entropia administrativa, eu preciso enxergar aquilo como irregularidade e sancionar o gestor, ainda que eu não consiga quantificar materialmente aquele dano. Então, precisamos separar, certo, que o fato de não existir o dano quantificável não quer dizer que eu vou apontar aquilo como sendo uma irregularidade, ainda que o que restritivo lá do parágrafo, no inciso 2 do parágrafo 3º do 69, fale dano ou que configure dano à administração. Então, eu tenho comigo que não é o dano quantificável. E, Ismael, essa questão do dano, eu vou só fazer um comentário aqui para a gente caminhar para finalizar. É extremamente importante que a gente tenha em mente que, quando a gente fala em dano ao patrimônio, à administração, a gente precisa entender que existe o dano
quanto ao cumprimento das finalidades institucionais. Ora, é o dano de uma decisão não acertada numa instituição federal de ensino, por exemplo, que faz com que uma política pública voltada especificamente para alunos, uma política assistencial do PNAES, por uma decisão equivocada, não acertada, terminou fazendo com que o resultado da política não se concretizasse, os alunos não recebessem a moradia, não recebessem a alimentação, não recebessem o estímulo até mesmo para permanecer na instituição. Eu acho que a gente precisa ampliar esse conceito de dano, né, e para além dos muros da questão financeira, que é algo que é muito inerente e natural quando a gente fala de administração de patrimônio público. Mas, assim, um dos grandes avanços que eu vejo na nova lei de licitações, que você citou, é a soma do 147 com o 148. A análise na hora de decidir, poxa, será que essa nulidade, essa irregularidade, será que eu não tenho como corrigir de uma outra forma indenizatória e manter, porque a manutenção desse contrato é mais interessante para o fim contratual público que ele se destina. Meu amigo, vou fechar aqui, fazendo mais uma vez a propaganda do seu livro, dizer aqui para todo mundo que ficou conosco que nós vamos fazer um sorteio aqui do livro do Ismar. Depois a gente vai postar aqui no nosso perfil as regras. Meu amigo, agradeço a todo mundo que ficou com a gente até agora. Agradeço demais a sua presença. Vou te passar a palavra você rapidinho aí, fazer seus agradecimentos, se despedir aqui do pessoal, porque a gente já está com 1h11 e daqui a pouco o Instagram começa aqui a puxar a nossa orelha. Eu, por mim, se o Instagram deixasse, a gente conversaria aqui por mais tempo, mas você teve um dia longo de trabalho, você precisa tomar sua Heineken, deitada aí na sua rede, e aí olhando para o mar de Aracaju e poder descansar, porque isso é merecido. Eu que agradeço, então, assim, a todos que participaram aí. Se puder citar um a um, mas quero assim, agradecer individualmente, assim, quero agradecer coletivamente, né, a todos. E assim, para mim é um prazer. E muito boas as suas perguntas aí, né, assim, excelentes, eu diria, que assim, induzem assim, reflexão. Então não é algo focado no dia a dia, é algo bem mais. Então, assim, eu quero assim, agradecer a todos e mais uma vez me colocar à disposição para a gente assim, debater outras temáticas que eventualmente você entenda aí necessário ampliar o debate aí. Vamos sim, meu amigo, vamos sim. Agradeço aí, muito obrigado, viu? Bom descanso aí para vocês. Pessoal, obrigado vocês aí, bom descanso para todo mundo. Tenham um bom final de semana e até a próxima oportunidade. Ismar, meu amigo, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.